Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo a história militar de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o professor de História, Fábio Rosman Maia, e o professor, que também é militar aposentado, estava nos falando no bloco anterior que nós já tivemos presença militar nos Campos Gerais no século XVIII, em 1796, quando ainda éramos Brasil colônia. Perfeito. E depois disso, durante todo o Brasil Império, não existiram investimentos em Ponta Grossa do ponto de vista militar, mas isso acontece no Brasil República com o 5º Regimento, Exato. que não tem ligação com a 5ª BIB dos dias de hoje, correto? Não tem, né? O 5º Regimento hoje, ele está na cidade de Lorena, no estado de São Paulo. Eles têm uma outra denominação, hoje ele é 5º Batalhão de Infantaria Leve. É uma unidade que eles chamam de unidade aeromóvel, né? Então opera com helicópteros, etc. Então esse regimento, ele passa aqui por Ponta Grossa, ele vai permanecer de 1910 a 17. E ele tem uma relação bastante interessante com a sociedade, né? Desde o coronel Pirro, que foi o primeiro comandante, né? Depois o coronel Belo, eles vão ter um relacionamento muito bom com a sociedade pontagrossense. Então, eles fazem relações públicas com a banda de música. A banda vai promover retretas, né, na Praça Floriano Peixoto, né, isso está noticiado nos jornais. Eles abrem um quartel. Então, a Anita Filipovski, por exemplo, faz uma visita ao quartel e ela relata, num texto que ela chama de Impressões, né, já era Diário dos Campos. Ela relata no Diário dos Campos um texto chamado Impressões, onde ela vai falar das impressões que ela teve do quartel. E eles ressaltam muito uma questão que chama atenção, que é a questão da educação. Então havia a escola regimental, numa época em que havia um problema seríssimo com a alfabetização no Brasil, e que os conscritos que iam para as Forças Armadas, para o Exército principalmente, né, muitas vezes não tinham tido oportunidade de ir a uma escola. O regimento oferecia o que eles chamavam de escola regimental, né? Então você tem a educação dentro da própria caserna, dentro do próprio quartel. Mas o regimento, ele vai ter, assim, eu acredito que seja a passagem mais significativa dele, quando está em Ponta Grossa, que é a participação na Guerra do Contestado. O regimento segue para o Contestado, vai combatendo o Contestado, né? E depois ele se mantém aqui em Ponta Grossa, né? Ele volta, quer dizer, quando vai uma fração do regimento, porque o regimento são 2 batalhões, né? Então não foi todo o regimento contestado, né? Foi um batalhão e tal, né? Então o regimento participa da Guerra do Contestado. Nesse meio de tempo você tem ainda, ao final da Guerra do Contestado, por exemplo, a visita do Santos Dumont aqui em Ponta Grossa, e aonde é um dos lugares que ele vai fazer visita? No 5º Regimento. Então o pai da aviação vai visitar o 5º RI, lá em Varanas, né? E quando você tem a saída do regimento Ponta Grossa, isso gera uma comoção muito grande. Então em 1916, quando logo após o Contestado, quando vem as primeiras notícias que o regimento ia sair de Ponta Grossa, há uma mobilização inclusive política, no sentido de tentar manter o regimento de Ponta Grossa. Eles conseguem manter por mais um ano. Em novembro de 17, o regimento vai embora mesmo. Ele sai de Ponta Grossa, vai inicialmente para Santa Catarina, e de Santa Catarina, em 23, ele vai para Lorena, no estado de São Paulo. E esse ano de 23, coincidentemente, né, é o ano de reorganização da força, provavelmente, você tem a chegada do 13 a Ponta Grossa. Ou seja, do 13º Batalhão de Infantaria Blindada. Exato. Ele chega como regimento de infantaria também com 2 batalhões, né? Então ele chega como 13 RI, né? Então sai o 5º RI de Ponta Grossa em 1917 e chega o 13 RI 6 anos depois, em 23. Nas notícias que nós encontramos no jornal, eles dizem assim, que o 13 RI ia ocupar os barracões de madeira do antigo 5º Regimento. Então há todo um processo de reforma nesse período, né? A reforma de pavilhões, etc. Eles têm que recuperar aqueles pavilhões de madeira. É muito curioso, porque o último pavilhão de madeira que ainda tem parte da estrutura preservada, não necessariamente preservada, mas em pé, é o pavilhão da banda de música, que é o único pavilhão, provavelmente, herdeiro do 5º Regimento, né, ainda da época do 5º Regimento. Então o 13 se instala
aqui no dia 21 de junho de 1923, sob o comando do capitão França Gomes. O capitão França Gomes é quem vai iniciar, né, os trabalhos com o regimento aqui na cidade. Houve uma época em que se comemorava o aniversário do 13 no dia 1º de outubro, porque justamente o jornal, eu estava ainda vendo hoje o jornal do dia 1º de outubro de 23, ele trazia ali uma festividade importante no regimento, que é quando foi lida a primeira ordem do dia do regimento. Então talvez por isso ele foi comemorado por muito tempo no dia 1º de outubro. Inclusive o cinquentenário do 13, em 73, a comemoração se deu no dia 1º de outubro, até com o lançamento de um LP pela banda de música, né? Esse LP mostra na capa a cidade de Ponta Grossa, né, uma capa muito bem concebida pelo então major José Rodrigues dos Santos. Ficou um belíssimo trabalho assim, gráfico, né, bem interessante. Então o 13, como eu te dizia, o 13 chega em 23, ele se instala lá em Varanas, em 21 de junho, né, e aí ele vai ter o seu batismo de fogo na Revolução de 24, na Revolução Paulista, em Itararé. Então a primeira ação de combate do 13 vai se dar em 1924. Depois, em 1930, o 13 participa ativamente da Revolução, né? Os jornais contam que o 13 já estava revolucionado ao amanhecer de 5 de outubro de 30, né? Já havia adesão da oficialidade. Né? E depois disso, obviamente, deve ter participado de outros eventos militares do Brasil. O 13 mandou soldados para a Segunda Guerra Mundial, por exemplo? Vai um efetivo de mais de 300 homens, se não me falha a memória, 336 homens do 13, né, que vão compor a Força Expedicionária Brasileira, né, e vão participar da guerra na Itália. Então, 13 envia assim tropas para a Itália. O 13 vai ter uma participação significativa também no Canal de Suez, com tropas no Canal de Suez na década de 50. Ele participa de todo o movimento militar de 64 e posteriormente, em 68, ele se torna batalhão de infantaria, ele deixa de ser regimento. E em 71 vem a grande transformação, que é quando ele se torna uma unidade blindada. Né? Ele passa a ser batalhão de infantaria blindado em 1971. Professor, estamos chegando ao fim do bloco. Eu só gostaria de fazer uma pergunta complementar. Pois não. E quando na História Militar de Ponta Grossa chega a 5ª BIB, ou seja, a 5ª Brigada de Infantaria Blindada? A 5ª Brigada também é da década de 70, né? A 5ª Brigada. Entretanto, houveram outros comandos, que foi a 5ª Divisão de Exército e a Infantaria Divisionária 5ª, que ocuparam o mesmo quartel-general, né? E a transformação é nessa época que ocorre a transformação para o 13 passa a ser blindado, que Ponta Grossa passa a ter a 5ª Brigada de Infantaria Blindada, que hoje, né, ela já está extinta e foi transformada ou veio do Rio de Janeiro para cá, a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada. Né? Então você tem uma alternância ali, aquele prédio do quartel-general é o mesmo, né? Mas já passou por ali a 5ª Divisão de Infantaria, a Infantaria Divisionária 5ª, a 5ª Brigada de Infantaria Blindada e a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, que são grandes comandos. Né? Então, você tem subordinado aqui a brigada aqui de Ponta Grossa, unidades de Curitiba, de Porto União, de Rio Negro, Castro, né? Então são várias organizações militares subordinadas. Professor Fábio Rousman Maia, professor de História, militar aposentado, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu é que agradeço, nem sempre é um prazer estar com você aqui, né? E nós gostamos muito da história da nossa cidade, né? E não poderíamos também deixar de fora essa presença militar, já que, principalmente agora em 23, o 13 completa seus 100 anos aqui, então nós temos uma história bastante interessante. Houve, inclusive, outras unidades militares que nós não citamos, a 2ª DL, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, mas não dá tempo da gente contar isso tudo.
O tempo é curto, mas a história é longa. Bastante. Novamente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Foi um prazer estar aqui. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.